Boa noite, pessoal. Hoje estamos com o senhor Cláudio Suzuki. E aí, Cláudio-san, como está? Tudo bem? Tudo certinho, né? E para os preparativos do simpósio. Sim, você vai ser um dos nossos palestrantes. Então, deixe-me te apresentar. Bom, o Cláudio Suzuki, ele é consultor de negócios e colaborador, regional do CIAT de Maringá. Então, antes de a gente começar, né, o nosso bate-papo, entrar nos assuntos do Japão, conta para nós, né, entender aqui, o que que seria consultor de negócios? Você ajuda quem quer começar a empreender? Conta mais sobre isso, por favor. Tá, então, só antes de começar, fazer o convite para o simpósio, né? Dia 9 Sim. de outubro, a partir das 9 horas, né? E a grade das palestras estão no site do CIAT, né? Uhum. Sim, ciat.org.br, sim. né? Bom, o que que eu faço como consultor de negócios, né? Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar no Japão, né? Trabalhei na fábrica, já tive a oportunidade de trabalhar no escritório de uma empresa japonesa, já tive a oportunidade de palestrar no Japão e fazer alguns trabalhos, né? E no Uhum. Brasil, né? Também já fui empregado, né? De algumas empresas, já fui bancário, já tive empresas, né? Já tive franquias, já trabalhei em prefeitura, já trabalhei no Nossa. governo do estado, e tive oportunidades também, durante quase 11 anos, de presidir uma entidade, uma ONG de apoio aos decassegues, né? E Sim. nesse período de 11 anos, nós tivemos uma parceria muito forte com o SEBRAE, naquele projeto Decassegue Empreendedor, né? Então, a gente Uhum. teve palestras, treinamentos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Pará, né? Nós fomos até Brasília. Então, eu juntei toda essa expertise, toda essa experiência, Uhum. né? Eu sempre pensei assim, né? Dar oportunidade para as pessoas, né? Só que eu falei assim, eu vou ter empresa. Só que você tem uma empresa, você é limitado, né? Então, eu falei assim, como que eu posso ajudar? Eu falei, então eu posso ajudar como consultor, né? Como eu posso dar como Sim. consultor para uma empresa, aquela empresa crescer, ela vai contratar mais gente, né? Aí gera renda, né? Sim. Emprego e renda, né? E desde 2016 eu tive o desafio, né, de tentar essa vida de consultor no Japão. E desde lá Hum. até hoje, né, eu tenho feito esse trabalho. Então, todo Uhum. ano, desde 2016, então todo ano eu tenho ido para lá, né, e visitado, né, quase todo o Japão, as empresas brasileiras, né, os consulados brasileiros, as imigrações, empreiteiros, Uhum. fábricas, escolas brasileiras, escolas japonesas, né, entidades que são NPOs no Japão, né. Então, a gente precisa ter toda essa informação, né, para poder passar, né, para o pessoal que nos procuram, Uhum. o pessoal que quer informação, para poder passar, assim, que a gente fala assim, um percentual, né, de exatidão, né? Não somente Hum. acho que, né? A gente sempre tem que estar, né, indo lá, vendo de perto certinho o que está acontecendo, né? Então, esse é o meu trabalho desde 2016. Ai, que legal, que bom. O pessoal tem orientações seus, né? Muito bom isso. Bom, este ano você esteve visitando o Japão, né? Fazendo andanças por lá, nos vários setores que você me contou. E visitando empreiteiras, escolas. Então, conta pra gente, qual a região, né, província, cidade que você esteve e como está esse local? Por exemplo, qual setor está em alta, se estão contratando, brasileiros ou não? Então, essa vez, devido à pandemia, então eu não pude ir Uhum, na região, região sul do Japão, né? Então, a minha base de trabalho, eu sempre faço quando eu vou em Aichi, né? Ali em uhum, Nagoya, Komaki, naquela região, sempre a gente coloca a base lá. E de lá a gente uhum, vai visitando, né? O pessoal, que nem além de Nagoya, nós temos o consulado de Nagoya, né? Então, sempre eu dou certo. uma passadinha lá. Aí sempre também passo lá na frente do Banco do Brasil, né?
Aí tem Sim. algumas empresas que estão por lá, então a gente acaba visitando também, né? Aí depois, porque assim, Haiti, né, e as províncias vizinhas, que são Shizuoka, Gifu, Mi, Shiga, né? Então, somando todos a quantidade de brasileiros, dá em torno de mais de 50% dos brasileiros nessas 5 províncias do Japão. Então, por isso que a Uhum. base geralmente é ali. Então, nessa vez eu tive a oportunidade, né, de visitar fábricas, empreiteiras, né, fui nas escolas brasileiras, né, no Uhum. próprio consulado. E sempre que eu vou, eu sempre gosto de conversar com esse pessoal que trabalha no chão de fábrica, os Uhum. empresários, né, o pessoal que trabalha em escritório, até mesmo o pessoal que não é descendente de japonês, né, que estão trabalhando na área Uhum. técnica até a nível profissional, né? Então, de cidades mesmo, então, assim, enumerar são várias. Certo. E, e algumas até eu posto no YouTube, no Facebook, e no Instagram. Mas Uhum. tem muitas que não é permitido, né, você filmar ou tirar foto. Certo. Então, nesses casos, a gente não tem. Então, no caso, não tem como provar assim, mas a gente fala assim: ó, ali é assim, assim, assim. Uhum. Então, por Sim. isso que o pessoal sempre me procura, assim, querendo informações de como que está o mercado, parte de documentação, né? Então, o que tiver Uhum. ao alcance, a gente sempre passa essa informação, né? Ah, só para dar Certo. um oi aqui. Muitos me procuram, falam, oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse pessoal, desculpa, mas eu não tenho tempo de responder assim, não. Então, eu sempre falo para o pessoal assim, fala seu nome e o assunto, né? Aí sim, se Aham. for um assunto que eu domino, que dê para passar alguma informação, eu passo para o pessoal, Uhum. né? Mas diariamente a caixa postal assim, e-mail, Instagram, Facebook, nossa, WhatsApp, muitas informações lá. E nesses locais que você visitou, existe mais pessoas que foram com a família ou não? Eu pergunto isso porque, a gente vê muito no SEAT que eles, falam: "Ah, eu quero ir para ficar um bom tempo e se puder não voltar mais". Então, tá assim, o pessoal que me procura e que eu vi lá é assim, uma parte são pessoas, são jovens que estão indo pela primeira vez, mas a Hum, maior parte são famílias, né? Que já famílias. no passado, tipo, a pessoa já trabalhou lá, aí voltou, constituiu uma família, agora tem filhos, tal, e agora eles veem que o Brasil não está legal e eles querem voltar, né? Hum, Então, nesses casos, o que que eu falo para quem tem crianças pequenas? Primeira coisa, você verifica onde tem estrutura para as crianças, né? E uhum, depois você vê o tipo de trabalho que você vai conseguir naquela cidade. E outra das uhum, crianças. Hoje mesmo, eu atendi duas pessoas. Eu estou querendo ir para o Japão, mas eu tenho crianças. Eu falei, qual que é a idade? Outra é uma 6, outra é 10. Ele falou, sabem japonês? Não. Eu falei, então eu recomendo que você vá numa escola brasileira e durante um período de 1 ano, 6 meses, ela automaticamente vai estudando a língua japonesa. Porque se ela for uhum. diretamente de uma escola japonesa, ela vai sentir muita dificuldade, né? Então, eu sempre passo essa posição para os pais. Só que uma boa parte dos pais, eles esquecem, eles querem saber mais do trabalho e a remuneração. Uhum. Financeiro, né. E E tem aí, pra e para quem quanto a tem filho pequeno, hum, tem creche? algumas empreiteiras têm, tá? Pró- Hum. é, creches próprias, né? Mas a Uhum. maioria são de creches japonesas. Mas também tem aquelas cidades onde tem bastante brasileiros, né? Que algumas mães não conseguem trabalhar e aí automaticamente cuida de outras crianças também. Aí Ah, tá. a outra mãe vai trabalhar, né? Então, tipo, vai cuidar de quatro, cinco crianças e pagam para aquela mãe, né? E aí cuida, Sim, acaba cuidando do pessoal. certo, uma mão lava a outra, né. E você perguntou sobre as fábricas, né? Tem fábricas que trabalham casal, tem fábricas que são Uhum. assim,
mais focado para homens e tem fábricas também que são focadas mais para mulheres. Uhum. E para os homens, um forte ainda é eletrônica, automobilística. O forte mesmo para homem é autopeças, né? Por causa do salário. Hum, Né? Então, sim, a gente sim. fala assim, o autopeças paga mais, aí depois vem a parte do componente eletrônico e depois tem a parte da alimentação. A alimentação, Uhum, no passado, eles pagavam assim 850, 900, 950. Hoje, uma média está em torno de 1.200 ien a hora. Né? Não está uhum. ruim, É né? verdade, subiu um A pouquinho, né? vantagem da área de alimentação é que geralmente ela é mais constante e ela é um Hum, turno só, não é dois turnos, que a gente fala do Nicotai. hum, sei. Então, esse tipo de trabalho tem alguma faixa etária ali que antigamente falavam, o pessoal gostava mais de autopeças, que era mais pesado e pagava-se mais, mas tinha que ser mais jovem. E a parte de bentoiar, né, de alimentação e limpeza, eles era abaixo e era a idade também mais avançada. Existe isso ainda? Então, a média, eu sempre falo assim, até 45 anos, né, emprego tem. E quem tem domina a língua japonesa, então não vai faltar emprego, né? Uhum, Quem dita isso é o mercado, né? Quando você tem muita oferta de emprego, então, às vezes, essa pessoa, uma fábrica que a idade era 45, eles estão contratando pessoal de 50, 52, 53, uhum, né? Que nem agora, uhum, pela falta de componentes, né? Tanto da autopeça como componentes eletrônicos. Então, tipo, hoje a produção está em baixa, né? Então, hoje o pessoal está selecionando um pouquinho mais, uhum. né? Tipo, a alimentação. Entendi. Quando tem bastante procura, 65 anos, até 67 anos, o pessoal contrata, né? Hoje a Nossa. média, hoje a média é 60 anos. Hum, Né? entendi. Mas tudo depende do perfil, né? Porque hoje, às vezes você fala com uma pessoa de 60 anos, ela não aparenta ter 60 anos e a saúde está boa, né? Então, Uhum, eu falo pro pessoal, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas eu não vou conseguir mais. Eu falo, não pode desistir, né? Faz uma entrevista, com não sei qual agência que você está fazendo, e pede para fazer uma consulta, né? Quem vai dar sim, sim. a palavra final é quem está contratando. Uhum, verdade. Depende de cada pessoa, né. Sim, com Bom, certeza. lá vamos nós. Em 90, quando iniciou esse movimento, né, de ida dos nipo-brasileiros para o Japão, que foi conhecida como fenômeno Dekasegi, ouvia-se muito, né, a falta de informação, né, de preparo. Isso criava vários problemas, né, como, por exemplo, no recolhimento da previdência, para depois o pessoal conseguir resgatar, e não sabia nada disso. E agora com esse acordo previdenciário Brasil-Japão, desde 2002, podem até, né, aposentar. E o famoso retenção de passaporte, até quitar dívidas. Então, você sabe me dizer se ainda existem esses problemas com frequência ou diminuiu porque a informação do pessoal está mais ampla, né? Quem já foi uma vez, duas, três, já sabe se virar sozinha e fala que sabe que é proibido reter passaporte. O pessoal está preparado mais informações ou ainda existe um caso ou outro que acontece esses problemas? Bom, hoje com a tecnologia, né, e o acesso ao WhatsApp, coisa, são Uhum, instantâneas, né? Então hoje é bem difícil o pessoal assim for passado para trás, né? Então uhum, quando o pessoal está procurando o serviço hoje, eu sempre falo assim, consulta uma agência, duas agências, três agências, o que você achar que te atendeu bem e que for mais transparente com você, você escolhe uhum, aquela lá, né? Aí sobre aquela sim. parte de passaporte retido e tal, eu mesmo, eu fui a primeira vez para o Japão em 1991, né? E meu Ah, passaporte foi retido mesmo. Só que assim, uhum, naquela época foi o boom, né, do pessoal ir para o Japão. E uma boa parte não sabia japonês. E o financiamento uhum, era
caro. Naquela época era em torno de 450 mil ienes, né? Hoje tem financiamento de 250, 300, 350, né? Então, para quem financiava tudo também, você ficava com o pé atrás, né? O pessoal coloca um valor X, a pessoa chega aqui e já some, né? Uhum. E outra coisa também que às vezes você falava assim, você vai trabalhar numa fábrica, chegava lá, era uma outra fábrica. Até mesmo eles Sim. estavam um pouco perdidos, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho vaga de emprego hoje para essa fábrica, só que até o processo sair, às vezes já não tinha mais vaga naquela fábrica, Hum, ofertar uma outra. Porque como que funciona no Japão? Tem uma fábrica, aí eles falam assim, nós temos aqui 100 vagas. Só que geralmente não tem só uma empresa, tipo uma empreiteira, são várias empreiteiras. Então o pessoal vai sim, sim. colocando, né? Então, eu falo assim, que hoje é difícil, tá? É difícil. Hoje o pessoal fala assim, você vai ser aprovado por uma vaga em tal fábrica. Eles deixam bem claro, se Hum, caso, quando sair o seu visto, e estiver pronto para embarcar, caso não tenha vaga naquela fábrica, eles vão dar uma opção de outras vagas de emprego, né? sim. E o que acontece muito é a falta de informação. Uhum. Porque às vezes o pessoal, assim, trabalha o dia inteiro, ele chega em casa e chega muito cansado. E, Sim. infelizmente, até hoje, mês passado, mais de 30 anos, né, a maioria ainda não fala japonês. Hum, Tipo, tem certo. prefeituras que elas ministram curso de japonês aos finais de semana. Então, Hum, eu já fui visitar algumas prefeituras que ministram curso de hum, japonês aos finais de semana. E a coisa mais sim. difícil é você ver brasileiro estudando, né? Certo. Você vai ver lá, filipino, chinês, coreano, vietnamita, né? E raramente você vai achar um brasileiro, né? Hum, Às vezes o brasileiro não sabe ler, não sabe escrever, e às vezes liga a televisão e aí não vai entender nada, então ele chega assim, nossa, eu não sei. Aí ele vai ficar sabendo de outras pessoas, né? Só que hum, aí você tem que pegar assim, de fontes que a gente fala assim, fontes confiáveis, né? Porque às vezes você recebe uma informação, até chegar na ponta, já aumentou muito, Chama. né? Aí fazendo comparativo do passado com hoje, é assim, no passado, na época de 91, 92, você só pagava o imposto do salário, né? Não tinha Uhum. quem, né? E na época, o imposto, quando você comprava o produto, era 3%. Hoje é Hum. 10%. Hoje tem que Nossa. checar quem. O custo mesmo da moradia, se bem que comparando os apartamentos de hoje com daquela época, são totalmente diferentes, né? Mas também o Uhum. custo também ficou muito caro. Nossa, Então, o pessoal, bastante. quando o pessoal me procura, eu sempre pergunto, por que que você quer ir, né? A maioria, 95%, é a parte financeira, né? Aí fala, Uhum. compensa aí? Não compensa? Né? Então, a gente sempre faz um bate-papo antes de entrar mais fundo, né? Para ver o perfil da pessoa, se compensa ou não compensa, né? Às vezes a pessoa vai Uhum. trocar 6 por meia dúzia, né? Então, eu sempre gosto de conversar assim, passando a informação de Uhum. como que está o Japão Sim. atual, né, com o pessoal. Porque tem muita gente assim que fala assim, mas o Japão de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, mudou totalmente. Ah, é, com certeza. Tá? Bom, você já me respondeu a sexta pergunta que eu tinha elaborado, que a maioria não sabe Nihongo, né, não sabe o japonês. E que isso já ouço desde 97, quando foi o meu primeiro estágio no existia uma associação chamada Nikkeis, né, para dar informação e orientação. E desde aquela época, uns 30 anos que eu ouço que, nessas escolas que, né, de idioma japonês, no final de semana, os brasileiros são os mais difíceis de participar. Na sua opinião, qual seria o motivo se o filipino, os chineses deve trabalhar tanto quanto eles na horas de trabalho,
E eles estão a fim de aprender, melhorar a comunicação em idioma japonês? É que um dos motivos para o descendente de japonês é que, por lei, ele é garantido o visto de trabalho. Hum, Colocar o vietnamita. O vietnamita, ele não é descendente, mas o Japão e o Vietnã têm um acordo, né? Nesse sei. acordo pode entrar tantos vietnamitas a trabalho no Japão, só que eles têm um pré-requisito, né? Uhum, Tipo assim, tem que estar recém-formado, são técnicos, tem um nível de japonês de N4, né? Então, se eles não tiverem uhum, um pré-requisito mínimo, eles não conseguem ir. Agora, o brasileiro, uhum, até o Sansei, né, ele como descendente, e tendo o fiador, né, e um pré-contrato de trabalho, chega e sai o visto para ele. uhum, É que nem do Yonsei, entendi. que durante o simpósio nós teremos dois colegas falando sobre o trabalho, visto, toda essa Uhum, parte. Já o do Yonsei, ele já tem aqueles pré-requisitos, né, de idade, até 30 anos, não pode levar família, tem que ter um uhum, fiador com visto permanente, e hoje o nível de japonês exigido é o N5, era o N4, hoje é N5. E por mais uhum, que seja o N5, no meu ponto de vista, com 3 meses é possível a pessoa tirar o N5, infelizmente ele não estuda, né? Porque vamos colocar no caso uhum, do Beyoncé. Nós abraçamos o Beyoncé em 2017, né? Eu fui lá no Japão, uhum. todo o trabalho. Infelizmente, de 2017 para cá, eles passaram 5 anos. E eles não estudam japonês. Pois é, 5 anos e ainda. Então, só para você ter um comparativo, até 2008, mais ou menos antes daquela grande crise, nós Hum, éramos a quinta população de estrangeiros no Japão. Nós uhum, éramos 320 mil brasileiros. Hoje sim. estamos algo em torno mais ou menos de 210 mil brasileiros. Uhum, E sim. era assim, chinês, coreano, brasileiro, filipino e vietnamita. Hoje é chinês, coreano, vietnamita, filipino e o brasileiro. O brasileiro caiu em quinto. Uhum, sim, tá caindo. Pois é, né? Meu Um, Deus. um desses motivos são esses daí. Então, o pessoal das outras etnias, eles têm que ter um pré-requisito, né? E tem um Uhum, tempo também para ficar no Japão. sim. Aproveita essa parte, que o que ele ganha lá no país, lá, com certeza, dá um bom, tipo, Uhum, convertendo, dá uma boa grana. É igual na época de 90, quando os brasileiros iam para lá, né? Trabalhava lá, ganhava uma grana, chegava aqui, dava para comprar casa, carro, tudo, né? Preços também são a mesma coisa, né? uhum, É que agora o Brasil encareceu, então, e com o que ganha hoje lá, tem que ficar muito mais tempo para tentar juntar um valor. sim, é verdade. Bom, você teve a experiência de trabalhar no Japão, né? Sim. E qual o ano que você foi e comparando dessa época, né, que você estava trabalhando nas fábricas, eh, o estrangeiro aumentou, como a gente está falando agora, né, dos, filipinos, chineses, né, vietnamitas. Eles fazem os mesmos tipos de trabalho que um brasileiro ou tem alguma diferença? Olha, a maioria de chinês, coreano, uma boa parte, eles trabalham com serviços técnicos, né? Não Técnicos, são né? chão de fábrica. Tem o pessoal que Hum, vai trabalhar no chão de fábrica, mas uma boa parte são engenheiros, técnicos na área de TI, né? Porque eles já entram, né, tipo, formados com nível X de japonês, né? Se o brasileiro tivesse um nível de japonês de N4, N3, e com uma formação de nível superior, alguma coisa assim, com uhum, certeza ele podia pleitear, né, uma vaga a nível técnico. E outra, os salários são totalmente diferentes, né? Eu uhum, falo pro pessoal que uma média de salário hoje na fábrica para homem em torno de 300 mil. A nível técnico, o pessoal vai ganhar lá em torno de 600 mil para cima. uhum. Nível profissional, então, nem se fala. E aí o Sim. salário deles não são mensal, são salários Uhum, anuais.
toda vez que eles vão contratar um técnico e um profissional, ó, o salário anual é de tantos milhões de ienes. Uhum. Ah, Então, sim. assim, o que eu falo, assim, que da época que eu fui em 91, se passaram 31 anos. Na nossa época, quando a comunicação que a gente tinha com a nossa família era Uhum. carta. Demorava um mês para Hum, chegar no Brasil, um mês para chegar no sim, Japão. E sim. tinha a ligação por telefone, né, que tinha aqueles orelhões, tipo umas cabines de telefone, só que Uhum. geralmente ficavam perto de estações, então às vezes você morava longe da Uhum. estação, e geralmente você ia para ligar para o Brasil depois das 10 horas, que era um pouco mais em conta, e era Sim. muito caro, né? Uhum. Hoje, né, com o WhatsApp, chega, ó, estou aqui, ô mãe, pai, cheguei aqui. Sim, sim. Então, tem essa facilidade hoje, né? Uhum. Em 30 anos a tecnologia subiu, né? Uma imensa diferença, né? Hoje, todo brasileiro que chega, eu falo assim, nos primeiros 30 dias, a primeira coisa que ele pega é um celular, né? Porque no Japão, um iPhone de última geração, ele consegue fazer um plano, né? Mesmo se você chegando lá, né? Uhum. Algumas operadoras são mais, como assim, que, que são mais criteriosos, outras já liberam, né? Então a pessoa chega Uhum. lá com um mês já consegue pegar um iPhone, né? Aí faz o Hum. plano de 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Aqui é difícil, então chega lá, né? E já vai para o iPhone. Aí nos 3 primeiros meses, hoje ele vai lá e troca a carteira do Brasil para o Japão. Hum. Nessa época, o acesso a carro era a coisa mais difícil, não era fácil, Uhum. né? Então hoje o pessoal chega, pega um plano de celular com iPhone. Com 3 meses, Uhum. troca a carteira do Brasil para o Japão. E depois, no Sim. máximo, em 6 meses, ele já comprou um carro, Quem que não quer, né? né? Então, 6 primeiros meses. Aí, como ele já tem aquela dívida, então a gente fala assim, no primeiro ano ele não junta nada, Uhum. Verdade. né? E aí vai passando os anos e esquece, né, que tem que voltar um dia para cá. Eu Bom. sempre recomendo o pessoal, né? A gente não sabe, né? Tipo, vamos colocar hoje, ano que vem, será que a gente vai ter crise? Não vai ter crise? Como que vai ser, né? Uhum. Eu sempre falo para o pessoal que vai, nos 2 primeiros meses, tenta fazer um pequeno pé de meia. Porque se acontecer alguma coisa, ele tem um pouco de dinheiro, né? Mas hoje a maioria não. Hoje a maioria, no primeiro, segundo ano, ele compra tudo que ele quer e depois que ele vai tentar juntar um pouco de dinheiro, Ai, meu Deus. né? Uma boa parte faz assim, mas tem aqueles que realmente vão para lá para trabalhar, né? Para juntar um dinheiro, aí dá os Uhum. seus 3, 4, 5 anos, voltam para o Brasil. É, tem que ter uma forte vontade, né, de realizar o objetivo, né. Você também dá palestra sobre planejamento? Olha, eu dou bastante dicas pro pessoal, Hum. né? De como, tipo, como eu falei, eu tenho a experiência de Brasil e a gente tem a experiência de Japão. Uhum. Então, quando eu converso com as pessoas, então a gente faz um bate-papo bem descontraído, né? O que que a pessoa fez aqui, o que que ela pensa, se caso ela for para o Japão, né? Qual que é o pensamento? Eu vou para o Japão, mas qual que é a finalidade, né? É financeira, é por causa que vai levar a família, pretende ficar lá, não sabe quando volta, ou não, vou ficar 5 anos, né? Então, eu sempre bato um papo, posicionar Brasil e Japão, né? Uhum. Quem conversa comigo, eu sempre falo assim, se você quiser, pode conversar com outras agências, né? Verifique, converse com o pessoal do Japão, né? Se o que eu estou falando procede ou não procede, né? Certo. E brasileiros sem descendências? Eu sei que você não vai entregar tudo para deixar um pouquinho o gostinho lá para o simpósio, mas, tem outros serviços sem ser técnico? Olha, eu sempre falo assim, né? O Japão
é um país de oportunidades. Uhum. Se a pessoa fizer um planejamento que ela quer ir para o Japão, oportunidade tem. Aí o que que ela tem que ver? O perfil dela, né? E Uhum. quais são os pré-requisitos que as empresas, né, que estão contratando estrangeiros, né? Uhum. Então, você tem vagas para o pessoal desde chão de fábrica, para nível técnico e a nível profissional. Uhum. Então, você fala assim, as informações mais detalhadas eu vou passar lá para quem estiver presencialmente lá no simpósio. Uhum. Porque é Sim, um sim. tema assim que quando o pessoal fala em Japão, né, o pessoal cresce o olho, né? Ah, pessoal, nossa, eu vejo uma oportunidade de poder ir para o Japão. Porque a gente sabe que Uhum. o Japão é um dos 5 países que a maioria dos brasileiros tem interesse em ir. Porque uma vez que o não descendente ou descendente teve a oportunidade de trabalhar no Japão, tirando o chão de fábrica, tendo uma experiência de 1 ano, às vezes de 2 anos, no nível técnico profissional, com essa experiência, ele pode sair do Japão e para os Estados Unidos, para a Europa, né, que o currículo dele, eles vão ver, nossa, teve uma experiência de Japão. Então, isso é um ponto Uhum. positivo. Até Sim. mesmo o pessoal assim, que vai palestrar, às vezes chega e fala assim, nossa, o fulano foi palestrar lá, nossa, que legal, né? Teve uma oportunidade de palestrar no Japão. Uhum. Em 2011, eu fui fazer uma palestra sobre franquias no Japão. O pessoal falou, nossa, Luke, você nem é palestrante, você já foi falar sobre franquias no Japão. A gente que está 10 anos no mercado, anda o Brasil todo e não teve essa oportunidade, né? Então, eu falo assim, Uhum. quem quer ir para o Japão, ou Estados Unidos, ou para a Europa, estude, né? E faça o seu Uhum. planejamento. Sim, sim. Porque quando você faz isso, é difícil dar errado. Às vezes a pessoa Uhum. fala assim, é fácil para um, é difícil para outros. Aí eu falo assim, aí depende do perfil de cada um. Uhum. Porque assim, fulano, eu conheci uma pessoa, um brasileiro que trabalha no supermercado. Ele não é Uhum. descendente, né? E como que será que ele conseguiu o visto? Como, É. como foi que ele conseguiu, né? Outro está Uhum. trabalhando como na área de TI, aí até fui tentar falar com ele, não consegui, mas consegui falar com o colega dele, ele falou, não, ele veio com uma bolsa de estudo durante 1 ano, e durante um ano ele estudava japonês, e ele gostava muito de tecnologia, e ele sempre estava procurando emprego. E aí, nesse período de 1 ano, ele conseguiu uma vaga de emprego e ele conseguiu mudar o visto. Uhum. Pois é, né? É tudo planejado. Ok. Então, você vai falar no nosso simpósio internacional, vai falar sobre oportunidade de emprego para descendentes e não descendentes japoneses no Japão planejamento já para 2023, certo? E eu vou falar depois mais sobre o simpósio, mas eu queria fazer um bate e volta para o pessoal, né, conhecer mais o Cláudio e poder conhecer pessoalmente, porque a gente vai sortear 5 mentorias com você. Ok? Então vamos lá? O lugar que você mais gosta no Japão? Ó, toda vez que eu vou para o Japão, que eu fui mais de 10 vezes, eu gosto de Nagoya, porque é o centro, né? O centro, assim, do Japão, né? Não é a maior cidade, não é Hum, Tóquio, não é Osaka, não é Fukuoka, mas eu gosto muito de Nagoya pela logística, né? Então, se eu estou em hum, Nagoya, eu quero ir para Tóquio, eu quero ir para Hiroshima, eu quero ir para Kobe, então ali é muito fácil a logística. Então, eu gosto muito uhum. da cidade de Nagoya. E você acha que lembra um pouco aqui São Paulo, Brasil, alguma coisa? Olha, eu falo assim que São Paulo é mais parecido com Tóquio e Osaka, né? Ah, Porque é é? aquela muvuca de gente e tal, tudo, né? Nagoya não tem tanto assim, né?
Mas Hum, tem, né? Mas eu falo que São Paulo é mais para Tóquio, mais para Osaka. E aí chegou o horário de pico, é assim de gente mesmo. uhum, legal. Eh, um prato, né, de comida japonesa que favorito? Olha, lá no Japão, né, falar em alimentação é muita coisa boa. Eu sou assim, cada vez que eu vou lá, eu escolho um prato. Essa vez, Hum, esse ano que eu fui lá agora, eu fui lá agora, eu vou comer bastante tonkatsu. tonkatsu. Na Hum, penúltima foi lamen. Lamen eu gosto, né? Sempre eu gosto. E lamen uhum. cresceu muito a rede de franquias de lamen. Então, hoje tem as franquias de lamen tá tipo competindo com as lojas de conveniência, os combines, tanta loja de Ah, lamen que tem. nossa. Mas dessa vez é o Katsudon, né? E tem aquelas franquias Aham. Atsuya, aí tem outras franquias lá. Então, toda semana tinha que passar lá. Você já veio aqui em São Paulo e foi para aquele Misoyá, lá Menhá, que abriu aqui na Fui, Augusta? já fui. Fui até no Sukiá, também para saber Ah, um pouco a diferença de um com o outro, né? O lamen eu achei um pouco assim, mais parecido com o do Japão, né? O, 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 o Sukiá eu achei um pouco mais diferente, não sei se é por causa do arroz, né? Alguma coisa assim. uhum. Então, É, até dica de restaurante, algumas lives que eu faço, eu falo, ó, isso aqui é interessante, isso aqui é interessante. Você quer comer barato, você quer pagar um pouco mais caro? aham. Então, me falaram que o Misoyá, eles trouxeram até o miso do Japão, né, para ficar mais parecido. Não sei se é verdade, mas É diz porque, que trouxeram o miso de lá. o grande diferencial do lamen é o caldo, né? E depois o Hum. macarrão, né? Então, sabendo fazer um bom caldo, nossa, muito bom. Deu até água na boca aqui agora. Agora você vai ter que ir no Lamenhá. Bom, e aqui no Brasil, o que que você mais gosta? Ah, churrasco, hein? Eu gosto Churrasco? do churrasco. É. Os japoneses, quando vêm para o Brasil, também eles gostam muito de churrasco. Uhum. Aí o pessoal fala assim, toda vez que eu vou lá no Japão, o pessoal fala, vou levar você no sushi. Aí eu falo, não quero, não quero. Ou quando o brasileiro vai para lá, o pessoal quer levar ele no sushi. Ah, meu Deus. Aí fala, não, eu vim para o Japão para comer, né, arroz com coisa. Eu falo, não, não quero não, quero coisa, outras coisas. Tem choco, né, alguma coisa assim. Aham. E qual o costume do Japão que você gosta mais? Olha, a gente sempre fala que tem uma diferença muito grande entre Brasil e Japão na cultura e costume, né? O que eu gosto do Japão lá é o atendimento, né? Atendimento, nossa, você vai na loja, o pessoal, irashaimase, aí você não compra nada, fala, arigatou gozaimashita, né? Então, nossa, o atendimento deles, e quando você vai procurar alguma informação, quando você, tipo, você vai numa estação, ou você vai num shopping, e você pergunta, aí a pessoa, a maioria dos casos, eles são bem atenciosos. Só vão Uhum. liberar você se você entendeu? Você vai que entendeu, aí beleza. Se você não entendeu, eu faço, então é assim, assim, entendeu? Me falam sempre da educação, né, de lá, que são muito educados, né. Tem a parte da limpeza, né, que é sensacional, né? Chega no Uhum. aeroporto, já dá, nossa, que diferença. Realmente, né. Onde eles passam, eles recolhem todo o lixinho, né. Hum. E um costume japonês que você não curte? Quando eles estão comendo lamen, eles puxam o macarrão e faz aquele barulho. Barulho disso, Aí fala, nossa, você não acostumou aquele com isso. barulho eu não curto, não. É porque tá quente, né? Então ele chupa e já sopra para ver se, como tá muito quente, né? Para ver se dá uma gelada Ai, no macarrão.
tem barulho, mas só que é costume deles, né? Então, é É, assim diz mesmo. que é para mostrar que tá gostoso, não sei se é Isso verdade. também, isso. O pessoal fala assim que faz barulho também porque tá gostoso e tal, tudo, né? Uhum. E até a parte do hashi, porque aqui no Brasil a gente pega o hashi e já coloca assim dentro do hambúrguer, assim, né? Hã, Lá no Japão, se for fazer assim, é porque é falta de respeito. Então, tem que ter um hambúrguer assim, hã. tem que deixar o hashi assim. Hum, os detalhes, né. E uma lembrança boa do Japão? Lembrança boa, assim, eu falo assim que foi a primeira vez que eu fui para o Japão e naquela época era música sertaneja, era música do filme Top Gun, do Ghost, né? Bem Hum, antigo. E quando eu fui comprar meu Walkman da hum, Sony, quando o pessoal chegava, eu queria comprar para eles só, tá? Eu consegui comprar um Walkman, né? Então, isso daí que eu falo hã, assim, uma lembrança que eu não esqueço até hoje, né? Que eu fui trabalhar em Kobe, eu fui para Osaka, aí lá tem um bairro chamado Nihonbashi, que é a parte de hum. eletrônicos, aí eu fui lá e comprei um, e aí andava com ele. Então, eu falo, uma Ficava muito lembrança muito contente. boa, Uma né? lembrança muito Mas tem boa, essa, né. aí tem o sakura, tem a neve, né? Então são Hum. bastante. Mas daí é sempre eu falo que o mais marcou mesmo foi do Walkman. Ah, que legal. Ah, e um gafe no Japão que você dá risada hoje? Então, foi também a primeira vez quando eu fui para o Japão. Hum, Aí, como nós chegamos no Japão à noite, né? E nós fomos em 4 pessoas, numa hum, fábrica, só que a fábrica era muito grande. Então a gente só encontrava assim, na hora de ir embora, né? E quando vinha trabalhar. Então, cada um trabalhava hum, num lugar diferente. Aí um dia a gente falou assim, vamos lá no aeroporto de Osaka, né? Conhecer. A gente veio à noite, a gente... Aí o pessoal falou, então a gente tem que pegar um trem aqui de Kobe, nós temos que ir até Osaka, de Osaka pegar um trem ou um ônibus e ir até o aeroporto. Aí nós chegamos hum, lá e pedimos uma informação. O cara falou assim, então vocês têm que ir até Numbiro, né? Ali no Biro vocês vão pegar a condução para ir até no aeroporto, né? E Biro, uhum. para mim, é cerveja, né? E Sim. todo mundo cerveja, cerveja. Então já vão procurar uma cerveja grande lá, alguma coisa de cerveja, e procurar, não achar, não achar. Aí Biro, na verdade, era prédio, Ai, né? meu Deus. Esse foi o que aconteceu comigo, mas tinha muita gente assim também que comprava, é, achava que estava comprando atum em lata, mas era comida de gato. Nossa, meu Deus. Ai, quando a gente não Hoje sabe, tem não muita tem pessoa. jeito. O pessoal às vezes falava assim, que eu estou comprando tipo um short, mas só que era, na verdade, era para dormir e não para dar na rua. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. É, eu já vi muito que eles achavam que comprava shampoo, mas era detergente, né, uma coisa assim. Esse daí, açúcar com sal, Hum, óleo, às vezes era vinagre. nossa. Ai, mas depois a gente dá risada da gente mesmo, né. Uma palavra japonesa que você gosta por alguma razão. Então, também foi a primeira vez também. Sempre a primeira vez a gente não esquece, né? É assim, Aham. mexe no de cá, que era horário de almoço, horário da janta. Ai, meu Deus. Aí, aí a gente estava trabalhando, o pessoal falava assim, porque era antigamente, né? Mexe, mexe, mexe. Hum. Aí o pessoal. Aí eu lembro que Aí aí quando eu trabalhava esse daí aconteceu quando eu trabalhava em Haiti, na Mitsubishi. Como era uma hã. fábrica muito grande, então o refeitório era muito longe, né? Então, dependendo de onde você trabalhava, demorava até 15 minutos para chegar lá. Uhum. Só que eu tinha uma bicicleta, então quando o cara falava, mexe no de cá, eu pegava a bicicleta e pá, pro refeitório. Meu Deus. Ai, ai, ai. E uma lição que você aprendeu no Japão, que foi muito bom?
Essa daí eu falo assim, é uma coisa que acontece até hoje, né, com o pessoal. Eu sempre falo assim, que tem que dar valor para a família, né? Hum, Às vezes aqui no dia a dia a gente não dá valor para o pai, para a mãe, né, para os irmãos, alguma coisa assim. E lá você está sozinho, né? uhum, E aí dá saudade, né? Eu sempre falo assim, quem vai para o Japão, na primeira semana, o seu corpo vai doer. Eu falo assim, vai doer até o fio de cabelo. Mas a hum, saudade, nos 3 primeiros meses, dá muita saudade, dá muita saudade. A uhum, maioria chora, né? Eu mesmo choro, né? Então, mas dá saudade mesmo, né? Aí se a pessoa, aí tem gente que nesses 3 meses, às vezes não aguenta de saudade e acaba voltando. São poucos uhum, casos, né? Mas depois de 3 meses, você vai se acostumando, quarto, quinto, sexto mês, né? Então, você fala uhum, assim, não adianta você dar valor para a família somente quando você está longe, né? Você tem que dar uhum. valor quando você está perto, né? Senão lá longe você vai, tipo assim, falando você não aprende, então você vai aprender na dor. É. Pois é, a gente só aprende quando está passando por isso. Isso daí mesmo. Ai, ai, ai. Bom, vamos ver se a Luana tem alguma pergunta. Uhum. Hum, muito obrigada. Uhum, sim. Hum, Olha, eu sempre falo assim, eu sempre coloco na cabeça, nada é impossível, né? Então, se a pessoa tem interesse, ela tem que levantar informações, né, de como que ela pode conseguir essa vaga, né? Então, eu falo assim, nada é impossível. Se você um dia quer trabalhar, coloca na cabeça, faz um planejamento e vai, tá? Porque só assim que você vai saber se tem condições ou não. A maioria das pessoas, elas travam na primeira dificuldade, né? E às vezes fala assim, porque eu não tenho japonês. Nossa, se fosse só por causa de japonês, então por que que eu estou tanto tempo indo para o Japão, né? Porque quando eu fui para o Japão, eu sabia somente o básico também, né? E eu não tenho vergonha de falar, hoje mesmo, eu tenho um nível de japonês porque eu aprendi de tantas vezes indo para lá, né? Mas não é diferente de uma pessoa que estudou, que fez N1, que fez N2, N3 de japonês, né? Eu tenho o meu, não sei qual N que eu tenho, mas eu me viro, né? E, hum, e eu sempre falo assim, nada é impossível. Então, se eu estou lá, se eu preciso de algum lugar, eu vou, né? A gente não pode ter vergonha, né? Porque às vezes a pessoa assim, mas é chato, né? Eu vou dar, o pessoal vai bater a cara. Não, fala assim, não, coloca na cabeça, faz um planejamento e corre atrás do seu objetivo. Bom, só repetindo aqui que o meu microfone estava desligado. A pergunta respondida agora foi da Bruna Andrade. Queremos agradecer mais uma vez a presença de todos. E da Camila Michita, né, obrigada especial, que ela é uma influencer que vai participar do simpósio também. Então, uhum. vamos também acompanhar ela lá com a gente no evento presencial. Aqui a próxima pergunta é da Adriana Ito. Ela gostaria de saber sobre elegibilidade. Não tenho parentes e familiares. Como eu poderia conseguir? Liguei no consulado aqui no Brasil, né, mas ela não conseguiu a resposta. Olha, para quem não tem nenhum parente no Japão, eu estou em Maringá, no Paraná. Aqui é possível, sim, sair o certificado de elegibilidade. Só que eu já falo a primeira, assim, se caso você tenha um parente, um único parente no Japão, aí já não sai, tá? Então, só sai para quem realmente não tem nenhum parente no Japão. É um processo mais demorado, por quê? Porque eles vão fazer todo o levantamento se realmente, né, a pessoa realmente não tem nenhum parente lá.
né? Aqui no Paraná mesmo, eu já vi casos que já saíram, de pessoas que já foram trabalhar para o Japão sem, né, ter parente no Japão. E em São Paulo, esse ano, se não me engano, foi liberado, né, nesse molde. Então, eu só sei que foi liberado, mas o tempo que está levando, então, tipo, no Paraná, eu sei que levou quase um ano, né, para poder tirar o certificado de elegibilidade e o visto. E como São Paulo é recente, então provavelmente esse ano, acho que provavelmente não tem nenhum caso ainda, somente ano que vem. Bom, Bom, completando aqui, né, complementando, o cônsul encarregado do setor do visto estará presente também para falar sobre a situação do visto, como é que está. Então, seria interessante, né, pessoal, participar e ouvir o que ele tem para nos contar. Isso é muito importante mesmo, né? Uhum. E aí já conhece a pessoa. Então, poderá, ele que é responsável, encarregado, vai poder responder, explicar melhor na situação, né. Tem mais alguma pergunta, Luana? sim, Gabi Uno, se é possível fazer elegibilidade com financiamento no Olerite. Financiamento no Lerite? Eu não entendi. Porque, assim, geralmente as empreiteiras fazem financiamento desde que você tenha um fiador, né? Tendo um fiador, às vezes tem empreiteira que eles pedem 2 fiadores. Tendo esses fiadores, você não tem problema nenhum, não. Tá? Agora, se for por fiador para tirar o certificado de elegibilidade, é necessário 3 olerites cheios, né? Quando às vezes vamos colocar assim, o marido foi e a esposa ficou. Então, geralmente, são 3 olerites que é necessário cheio para dar entrada para o certificado de elegibilidade. Quando é o inverso, quando é a mulher que vai na frente e o marido fica aqui para ir depois, geralmente um olerite cheio já é o suficiente. E quando quem fica aqui tem crianças e quando é junção familiar, aí dependendo da imigração, né, às vezes com um olerite já é o suficiente. Então, geralmente, o que eu peço para o pessoal verificar? Entre em contato com o despachante, verifique a cidade, a província que ele mora, qual vai ser a imigração que ele vai utilizar, né? Geralmente, eu tenho informações da imigração de Tóquio, de Nagoya, de Osaka e de Hiroshima, né? Aí uns são mais morosos, outros são mais rápidos, uns são mais criteriosos, outros são mais tranquilos, né? Então, eu sempre falo assim, vai mexer com documentação para não ter dor de cabeça, perder serviço, um dia de serviço, 2 dias de serviço, às vezes o barato sai caro. Então, sempre eu recomendo procurar o despachante, né? Aquele despachante que realmente é credenciado na imigração, né? E que faça toda essa parte documental com eles. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas meu certificado de elegibilidade está demorando 4, 5, 6 meses, da outra pessoa demorou 2 meses. Às vezes é assim, às vezes falta um documento, aí demora, né? Então, por isso que eu falo assim, eu sempre utilizo despachante. Às vezes a pessoa quer economizar, aí tipo, vou economizar, sei lá, 15 mil, 20 mil ien. Mas vai que falta um documento e depois ela tem que matar um dia de serviço para levar até lá, então o barato saiu caro. Uhum. Bom, E falando que os japoneses são muito, muito exigentes mesmo, não dá jeitinho não, né. Não tem jeitinho, não. Então, temos mais uma pergunta aqui. Gabriel Garcia Gil, boa noite. Há possibilidade de trabalho para professor não descendente de língua japonesa? Ele não é descendente, ele quer ser professor no Japão, de língua japonesa. Aí vai depender da empresa que vai estar contratando ele, né? Com certeza vai ter alguns pré-requisitos. Se vai ser empresas brasileiras que vão querer contratar ele, se vai ser uma multinacional, se vai ser uma entidade, né?
Então, eu sempre falo assim, tem que ver quais são os pré-requisitos, né, que as empresas estão pedindo para que essa pessoa possa se candidatar. Uhum. Aí temos comentários aqui, né, do Edson Inoue, que ele disse que morou no Japão e trabalhou de 91 até 2008, e ele fez o curso, né, de língua japonesa que foi falado, e na classe dele tinha mais 5 brasileiros, e depois ele trabalhou de tradutor e intérprete em outras fábricas, né, porque ele era Shain. Uhum. E um comentário aqui, Rosana Paula, eu almejo um dia trabalhar no Japão em minha área de conhecimento, mas sei que é preciso dominar a língua para ter chance, né? Uhum. Olha, eu vou dar uma dica aqui, mas as maiores dicas a gente vai dar presencialmente no simpósio, né? A língua japonesa é um grande diferencial, sim, tá? Mas eu sempre falo assim, se você tem interesse em dia trabalhar no Japão, comece a estudar japonês, ele sempre vai ajudar. Se é daqui 1 ano, se é daqui 2 anos, se é daqui 3 anos, se é daqui 4 anos, se é daqui 5 anos. Emprego, gente, a gente que já vem acompanhando mais de 31 anos de Japão, até hoje nunca vi um emprego cair. Sempre vai ter falta de mão de obra lá. E a população japonesa, cada ano que passa, ela está, né, tá reduzindo cada vez mais. E a tendência do Japão até 2050, hoje no Japão tem em torno de 100, acho que são 120 e poucos milhões de japoneses, a tendência é cair para 60, um estudo lá de 60 a 70 milhões. Então, se continuar assim, sempre vai estar faltando mão de obra. Ó, só para você ver, em restaurante hoje mesmo, se você for um restaurante japonês, dificilmente hoje eles vão estar funcionando 24 horas. Além disso, às vezes tem um restaurante, às vezes para 100 pessoas, 200 pessoas, eles estão trabalhando com metade do espaço. Por quê? Por causa da falta de mão de obra. O japonês tem uma de assim, se o pessoal está na fila para entrar e se vê que vai demorar, eles vêm e falam para você, olha, vai demorar tantos minutos, mais ou menos, para você ser atendido. Pra, eles informam porque se você não informar, a pessoa ficar lá meia hora, 1 hora, depois ficar sempre reclamando. Então, o japonês não gosta disso. Então, ele informa, olha, vai demorar tanto tempo. Então, sempre tem uma lista lá, com o seu nome e para quantas pessoas. Aí você pergunta, quanto tempo vai demorar? Aí, às vezes, fala, 20 minutos, 30 minutos. A vantagem do restaurante japonês é que o japonês vai lá, ele come, ele já sai. Né? O brasileiro não, ele vai lá, come, conversa, né? E fica. Bom, falar em restaurante, né? Tem um comentário aqui, Bruna Andrade, que ela tá dizendo que sente saudades do molho para a salada do sukiá do Japão. Certo. Agora eu vou fazer merchandise do simpósio, né? Então, a gente está preparando desde julho e o tempo passa tão rápido que já é semana que vem. Então, gente, o CIAT completa 30 anos e para comemorar os 30 anos que nós estamos preparando o simpósio internacional, né? Com o tema empregabilidade, como Yonsei e demais gerações Nikkeis podem conquistar o mercado de trabalho no Japão. O Cláudio Suzuki é um dos palestrantes, né? E vai falar sobre oportunidades de emprego para descendentes e não descendentes no Japão 2023. E para quem conhece o cantor Joy Hirata, né? Ninguém, a maioria não sabe, mas ele trabalhou nas fábricas lá no Japão e vai contar sobre a trajetória dele, né? Desde como ele era decassegue e virou cantor agora. Então, convido todos vocês, porque é um evento único, só acontece uma vez por ano, né? Então, para se inscrever e ver toda essa grade, né, do que nós vamos apresentar de palestras, é entrar no nosso site, que é www.ciate.org.br/simpósio, né? E a gente precisa
ter essa inscrição, porque nós vamos oferecer o coffee break, né, e preparar os locais com cadeiras, e também o sorteio que nós vamos fazer, né, que é um livro de cultura japonesa, dicionário japonês-português, de termos médicos e muitos outros sorteios que nós vamos fazer, né. E aproveitando, eu agradeço a Camille Michishige, que está nos assistindo e ajudando também, compartilhando no bio dela, né, sobre esse evento. Muito obrigada. Mais alguma pergunta, comentário? Só para finalizar aqui, a Belara da Previdência ela vai estar também, né, no evento. Ela só vai, dessa vez ela não vai estar no domingo. Ah, então tá. É porque é Ela uma procura, o pessoal tem procurado bastante a parte de Shakai Hokkien. Inclusive, é uma pergunta aqui que eu estou vendo aqui. Às vezes, olha aqui, é que eu estou vendo a tela aqui do YouTube. Tá? Aí tem uma tal de Erika, ela fala sobre uma amiga, eu sei que só paga Kokumin Hokkien e não Shakai Hokkien. Então, para a pergunta dela, eu falo para ela procurar um despachante, né? Porque o ela correto é é da pagar o onde? Shakai Hokkien. Tá, Tá? ela é do Ela está aqui Marinha. no Na YouTube, verdade, é Eric não, Koss. é Eric Koss, Isso. isso. Porque Porque o Shakai Hokkien, ele é obrigatório. uhum, Eu peço para verificar junto com o despachante, porque dependendo, se ele não pagar, ele tiver que pagar, ele vai ter um valor alto para pagar, e se não tiver pago, não vai renovar o visto. sim, mas, a gente tem o APSAI, né, que a Belara trabalha, o setor dela, a gente pode responder no YouTube, que tem e-mail que a própria Belara responde. Então, se a gente deixa no YouTube, né, o endereço do e-mail, ele pode consultar de escrevendo para ela. Isso. Vai no simpósio, né? Deixa sua dúvida lá, o pessoal do SEAT vai estar lá, né? A gente Tá, o Claudio também vai estar lá, né, pode vai dar fazer 5 pode dar os mentorias, quem caminhos sabe como vai ter tirar a dúvida. esse sorteado. Eu também vou estar lá, né? Quem quiser conversar comigo diretamente, né? Porque às vezes tem algumas informações que eu só vou dar lá no dia, né? Então, quem for lá, Uhum, depois que eu der a minha palestra, eu vou estar lá, então a gente pode conversar, pode detalhar um pouco uhum, mais, né? Principalmente o tema do pessoal que não é descendente, né? Porque essa é uma procura muito grande, o pessoal me procura mesmo, uhum, procura bastante mesmo, né? Então, assim, eu evito dar muita informação, porque depende muito de perfil de cada um. uhum, sério. Uhum, Uhum. Nós temos aqui as 3 últimas perguntas, né, da sim. live hoje. Jennifer Kono perguntando: quando uma pessoa vai morar no Japão, como faz para ter uma boa adaptação? Aí é de cada um, né? Porque tem gente que gosta do Japão, tem gente que não gosta. Depende, tá, assim, também de qual cidade que ela vai, se a logística é boa, se aquela cidade fornece toda a estrutura que ela, às vezes, almeja ter, ou é uma família, ou a pessoa está sozinha. Eu só falo uma coisa, o Japão é bem diferente do Brasil, e quem for para o Japão tiver oportunidade vai gostar muito do Japão. A próxima pergunta é do Eric, né, também. Se tem dicas de economia para os primeiros meses no Japão. Planejamento financeiro. É o que eu ia falar aqui para finalizar. Para todo mundo que vai para o Japão, eu sempre falo assim, faça seu planejamento, né? Que é o planejamento financeiro, planejamento familiar, planejamento de vida, né? Então, coloque alguns objetivos e procure isso mensalmente, né? Eu vou dar uma dica da parte da alimentação. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu gasto muito com alimentação. A dica vou falar para o pessoal é assim, é possível com 1.000 ien você almoçar e jantar ainda no Japão? Sim, tá, gente?
como que faz isso? Vai lá participar do simpósio que eu falo. Isso aí. Venham para o É, simpósio. E Maria Yamauchi pergunta, primeiro, boa noite, obrigada pela live. Gostaria de saber se quem é Nisei ou Sansei precisa do exame de proficiência, né, o Noryoku Shiken, e em qual nível para conseguir o visto de trabalho. Não há necessidade, tá? Nisei, Sansei, eles não exigem nível de japonês para tirar o visto. E a última, que chegou agora, onde será o simpósio? será no Bunkyo, né? Aqui fica na próxima estação do metrô São Joaquim, 300 metros mais ou menos, e será dentro do prédio do Bunkyo chamado Salão Nobre, o local, é no segundo andar. Se vocês entrarem clicando lá, né, para fazer inscrição, no próximo página tem o mapa indicando como chegar lá. É isso aí, gente. Vão participar. Eu, desde as 9 horas, vou estar lá e vou ficar até terminar o simpósio. Será? Parece muito tempo, mas vai ser bem movimentado. Então, a gente começou a fazer simpósio em 2003 e tivemos que parar em 2019 devido à pandemia, mas é tão movimentado que as horas passam rapidinho. E você vai conhecendo várias pessoas que têm, né, mesmas situações e vai fazendo amizade e aí passa mais rápido ainda. Mais alguma coisa, Lu? Não, por enquanto não temos mais perguntas, mas eu queria deixar aqui avisado que quem estiver assistindo a live depois do horário pode deixar aqui nos comentários do vídeo que nós vamos responder e boa parte delas também vai ser respondida no simpósio. Então façam sua inscrição. O link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês acessarem e vocês vão ter lá direitinho a programação e como fazer a inscrição. E é que não está nessa programação, mas a Camila Mitishiga também vai dar um breve depoimento de bate-papo, né? Então, muito obrigada novamente, Camila, pela participação. Então, a gente se encontra. Olá, pessoal. Estou aqui encerrando a live porque, infelizmente, tivemos um pequeno probleminha com a conexão, mas eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigada pelas perguntas e comentários que vocês enviaram e nos vemos no simpósio. Os links para a inscrição estão aqui na descrição do vídeo. Até mais!